Aqui hoje eu quero falar com vocês qual que é o melhor lugar para vocês montarem a loja infantil de vocês e faturar R$ 5.000. Então, se você quer saber qual que é o melhor lugar para você montar a sua loja infantil e faturar seus 5.000, fica comigo até o finalzinho desse vídeo que eu vou contar tudo para vocês aqui hoje. Então, vamos lá. E para começar falando sobre esse tema, o que era algo que parecia um pouco incomum, hoje já está super comum, né? O home office, trabalhar em casa, está totalmente alinhado com a atualidade. O que eu fiz lá em 2017, hoje está super comum, né? Agora em 2021. Então, assim, essa proposta de uma loja infantil em casa é uma proposta totalmente alinhada com a atualidade, com a atual realidade, né? Que nós vivemos aí em 2020, 2021. Então, é algo que já existe há muitos anos, mas que agora está mais comum do que nunca, né? Então, tá totalmente alinhada com o que nós vivemos aí em 2020, 2021, antenadas às atualidades. E montar uma loja infantil em casa pode parecer para alguns algo assustador, assim, quando a gente fala, né, um negócio, empreender, mas principalmente, mesmo que você, principalmente algumas pessoas que ainda não têm conhecimento ainda sobre o digital, às vezes ficam um pouco assustadas, né? Por quê? Porque o que vai ser a nossa vitrine, enquanto a loja física tem lá a vitrine dela, né? As pessoas passam na porta, tem lá a loja física para poder ir fazer visita, fazer suas compras. No nosso caso da loja infantil em casa, a nossa vitrine e a nossa loja é o digital, né? Então, talvez as pessoas podem ficar um pouco assustadas, principalmente aí quem ainda não tem conhecimento do digital, mas podem ficar tranquilas que eu estou aqui justamente para mostrar para vocês como que vocês podem começar a loja infantil de vocês em casa, do absoluto zero, e para quem já tem a loja infantil em casa, como que você pode alavancar os seus resultados, para quem quer buscar mais conhecimento. Então fique tranquila, eu vou mostrar aqui várias oportunidades para vocês de como utilizar as redes, né, as redes sociais, utilizar o digital a seu favor com a sua loja infantil e conseguir faturar seus 5.000 aí em casa. Mesmo para quem não tem conhecimento nenhum na área digital, pode ficar tranquila que nada disso vai impedir vocês de faturar os 5.000 em casa com a loja infantil de vocês, tá bom? E investir em um negócio em casa, para alguns pode ser assustador, porém montar uma loja infantil em casa tem se tornado cada vez algo mais lucrativo, mesmo com os tempos de crise, até porque esse é um segmento praticamente de necessidade. Esse mesmo nos momentos de crise, ele não há quedas. Por quê? Porque as crianças não param de crescer. O que pode acontecer é uma mudança no estilo de compra das mães. Por exemplo, no que aconteceu entre 2020 e 2021, a mãe ter optado por uma peça mais para ficar em casa, com preço mais acessível, mais confortável, já que não tinha como nós sairmos de casa. Então, o que pode acontecer nesse segmento de roupas infantis, no máximo é uma mudança de comportamento. Mas não tem como, porque as crianças crescem, as crianças nascem, as mães não param de engravidar, as estações do ano não param de mudar. Então não tem como, né? É um segmento que está sempre crescente. Então é uma ótima oportunidade de negócio para você montar e faturar seus 5.000 em casa, né? Ter uma loja infantil. E se você quer montar uma loja infantil, eu vou falar várias dicas ao longo em casa, né? Se você quer montar uma loja infantil em casa, eu vou dar várias dicas ao longo agora dessa manhã com vocês. Então fica aqui com a gente nesse vídeo que eu vou contar tudo para vocês. E com o avanço também, né, da internet, isso facilitou muito, principalmente agora de 2020 para cá, né? A internet evoluiu, nós evoluímos aí 5 anos em um. Então, com esse avanço, isso só nos beneficiou para nós que temos o nosso negócio, a nossa loja infantil em casa, e isso só nos beneficiou. Por quê? Porque o número de clientes potenciais que nós conseguimos alcançar é muito maior do que na loja física, se você ficar lá esperando o cliente ir até a sua loja.
Então, para nós, por nós utilizarmos o digital, né, para divulgar os nossos produtos, o digital, as redes sociais serem nossa vitrine, nós temos muito mais possibilidades de alcançar um número muito grande de pessoas. Claro que isso a gente precisa saber utilizar das ferramentas das redes sociais. Muitas mães acreditam, né, que é só comprar o produto, colocar nas redes sociais ou colocar no site, sentar na cadeira no sofá e vai dar tudo certo e vai vender os seus produtos. Não é assim que funciona. Você precisa saber utilizar das ferramentas das redes sociais para poder conseguir fazer suas vendas. Não basta só postar aqui nas redes sociais. Tem estratégia, tem o jeito certo de postar, tem toda uma estratégia por trás disso, tá bom? Então não se iluda para quem está querendo começar a sua loja infantil em casa, que vai só pegar os produtos, colocar nas redes sociais ou colocar no site que vai dar tudo certo. Não é assim que funciona. Precisa de conhecimento, precisa entender. E é por isso que eu estou aqui, para trazer esse conhecimento para vocês e ajudar vocês a faturar os 5 mil na casa de vocês com a loja infantil de vocês, tá bom? E uma loja em casa, bem elaborada, bem estruturada, com conhecimentos, pode reduzir custos, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, pode melhorar o serviço de atendimento ao consumidor e criar novas possibilidades de receita. Então, eu vou mostrar tudo isso hoje aqui para você. E se você que está aí, do outro lado, pensa em abrir uma loja infantil, coloca aqui embaixo para mim, ou quem já tem uma loja infantil em casa, coloca aqui embaixo, que essa é uma atividade muito promissora e pode render ótimos resultados financeiros para quem quer saber, e quer saber aproveitar dessa oportunidade do mercado infantil. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês sobre a loja infantil em casa é que qual que foi, até eu recebi essa pergunta ontem na live de ontem, Flaviane, qual que foi o fator decisor, né, que fez você montar a sua loja infantil em casa? Em primeiro lugar, eu não queria colocar minha filha numa escola. Cheguei até a visitar algumas escolas, ela estava com 1 ano e 2 meses mais ou menos, quando eu fiz essas visitas, e não era isso, eu não sentia que não era o momento. Eu tinha uma grande vontade de colocar minha filha na escola com 2 aninhos, e não era aquilo que eu queria no momento. Eu não tinha rede de apoio, eu não tinha minha mãe, eu não tinha sogra, todas trabalham, não tinha irmãos também, todos trabalhando, então era só eu e meu esposo trabalhava fora, então eu não tinha rede de apoio, não queria colocar minha filha em uma escola com 1 ano e 2 meses, não era isso que o meu coração pedia. E também, quando eu pensava em procurar um serviço, e eu estava sentindo também muita falta da minha independência financeira. A minha filha, até 1 aninho, foi super tranquila, eu me sentia super realizada, né? Ela me completava, mas conforme ela foi ficando mais independente, já conseguia falar, já conseguia andar, começou a abrir espaço para a Flaviane profissional. Então, eu comecei a sentir um espaço e uma necessidade de ter mais liberdade financeira, não depender, né, do meu esposo, da renda do meu esposo, eu mesma ter minha renda, comprar minhas coisas do jeito que eu queria, ter minha independência financeira. E para eu ter minha independência financeira e ficar próxima da minha filha, eu fiquei pensando em várias hipóteses e eu pensei, tem que ser um negócio em casa, né? Pensei, a única forma de eu ter minha independência financeira e ficar perto dela, ter flexibilidade de horários, era montando algo em casa. E quando eu também colocava no papel o quanto eu iria ganhar se eu trabalhasse de carteira assinada e o quanto eu iria gastar pagando uma escola ou um ajudante, não era viável. Eu estaria indo trabalhar para alguém me pagar para ficar longe da minha filha. A conta não fechava. Então eu pensei, não, então carteira assinada está eliminado, escola está eliminado. Quando eu pensava também em alguém para ficar com a minha filha, uma ajudante para ficar com a minha filha em casa, eu também não conhecia ninguém de confiança onde eu fosse me sentir tranquila para poder fazer isso. Falei, não, então não é isso que eu quero, então eu preciso achar uma solução. E a melhor solução seria montar algo em casa. Só que eu não sabia o que montar, né?
Então eu fiquei pensando e justamente nesse período eu comecei a perceber o quanto a minha filha perdia de roupas, né? Era muito rápido, de 3 em 3 meses a gente tinha que comprar tudo pra ela. Quando comprava, mudava a estação e aí eu tinha que comprar tudo de novo. Então eu comecei a observar isso. E também comecei a observar a dificuldade que era sair de casa com uma criança, com um bebê, para poder comprar roupas infantis. Né? É aquele todo aparato, até que você se arruma, até que você arruma a criança. Você sai, nem sempre na primeira loja que você vai, você encontra o que você precisa. Às vezes você precisa de ir em mais de uma loja. Às vezes você não acha estacionamento, é difícil de estacionar. E ainda quando chega na loja, às vezes a criança não se adapta com o ambiente, sente fome, sente sede, quer dormir, não quer experimentar a roupa. Então eu falei, gente, não tem condição, tem que ter um jeito mais fácil para as mães comprarem roupa para os filhos. E aí eu associei as duas coisas, a vontade de ter minha independência financeira, a vontade de ficar mais próxima da minha filha, associado com a oportunidade que eu via, tanto das crianças crescerem muito rápido, as estações não pararem de mudar, um monte de grávidas que eu via, né, crianças crescendo e crianças nascendo, e também a oportunidade também desse segmento, da questão das mães não terem que sair para ir até a loja comprar roupa para os filhos. Então eu associei tudo isso e montei a minha loja infantil em casa, foi pensando em todas essas questões. E aí eu decidi então montar uma loja infantil na minha casa para associar tudo isso. Até porque também, com o trabalho de carteira assinada, é complicado. Sua filha ficou doente, por exemplo, se minha filha Alice ficasse doente e precisasse buscar na escolinha. Se eu trabalhasse de carteira assinada, meu esposo trabalhasse de carteira assinada, só nós dois dirigíamos. Só nós dois tínhamos carro. Minha mãe não tinha, minha sogra não tinha, todos trabalhavam. Meus irmãos trabalhavam, os irmãos dele trabalhavam. Se ela ficasse doente na escola e precisasse buscar, ou eu ou ele ia ter, que provavelmente seria eu, ia ter que dar esse suporte. Então eu ficava pensando nessas situações também. Ah, ficou doente, não pode ir para a escola. Como que eu ia fazer? Quem que iria ficar com ela, já que eu não tinha rede de apoio? Né? Então, assim, eu pensava em vários fatores. E aí, de carteira assinada, né, você não consegue ter essa flexibilidade. A criança ficou doente, a criança precisou buscar na escola fora de horário, não pode ir na escola, como que você vai fazer, né? Então, foi uma forma que eu encontrei de conciliar tudo isso. Então, meu primeiro ponto para criar minha loja infantil em casa foi a proximidade com a minha filha, estar mais próxima dela, ser esse suporte, poder levar na escola, poder buscar, poder levar no balé, poder viver os melhores momentos dela e ver ela crescer de perto, já que a gente sabe que tudo isso passa muito rápido e que não tem volta. Então, o primeiro ponto foi esse. A outra questão foi a questão da independência, questão de não ter rede de apoio, ninguém que pudesse me dar esse suporte, não tinha ninguém de confiança para deixar, ninguém para buscar na escola, ninguém para levar, ninguém, né, para buscar em uma emergência, para levar no médico e etc. E quando ficasse sozinha, ficasse também doente, me desse esse suporte. Eu também não queria deixar na escola, então era outra questão que era muito importante. Eu queria que ela fosse para a escola a partir dos 2 anos, mas eu não conseguia esperar os 2 anos para retomar, ter minha independência financeira, né? Então eu já queria começar com 1 ano ali, 1 ano e 2 meses, eu já estava com vontade de voltar para o mercado de trabalho, ter minha independência financeira. E então, com tudo isso, eu me sentia independente. Eu mesmo levava ela na escola, eu mesmo buscava, eu mesmo levava no balé, eu mesmo levava na natação. Ficou doente, eu mesmo levava, eu mesmo resolvia e eu não dependia de ninguém. Então, eu não tinha só uma questão de liberdade financeira, eu também tinha uma liberdade de ir e vir, de flexibilidade de horários que com carteira assinada não nos proporciona como mães. Além do mais, nós sabemos também que nós vivemos em um mercado machista, né, onde a questão de salários não tem igualdade, né, com a parte com o mundo masculino, né? Nós sofremos o preconceito e ainda sofremos o preconceito também por sermos mães.
algumas empresas, na maioria, na hora das entrevistas, nós somos eliminadas por termos filhos, por causa que eles sabem, né, que nossos filhos são prioridades para nós e que se eles precisarem de nós, nós vamos deixar a empresa e vamos ficar com os nossos filhos, né? Então, a gente ainda sofre essa questão também do preconceito para conseguir um emprego depois de ser mãe. E crianças são imprevisíveis, não tem como você saber se você vai deixar na escola, se vai ficar tudo bem, se vai cair, se vai machucar, se vai ficar doente, se vai dar uma febre, se vai precisar buscar e se ficar doente, quantos dias depois você vai poder voltar pro trabalho, né? Então, assim, crianças são imprevisíveis e não tem como você contar com isso. Inclusive, eu conto muito isso porque se eu tivesse optado pela carteira assinada, provavelmente eu teria sido dispensada, porque no primeiro inverno dela, quando ela estava com 1 ano e 6 meses, ela chegou a ficar doente um mês inteiro e eu ia no médico uma vez por semana, cada dia com uma coisa diferente. E que empresa ia sustentar isso, né? Uma mãe faltando, filho doente, cada dia com uma coisa diferente, né? E é justificável, porque a empresa tem lá suas metas, ela precisa atingir aqueles objetivos e ela não tem como esperar, né? Aguardar tudo isso, contar com essa imprevisibilidade. E para quem não tem rede de apoio, é a mesma questão. Então, assim, me conta aqui embaixo também, quem aí também já sentiu esse sentimento de não querer colocar o filho na escola, que já sentiu também essa vontade de ter liberdade financeira, não depender, às vezes, do salário de outra pessoa, do marido, né? Quem também já sentiu essa vontade de não tem rede de apoio, né, para dar esse suporte, né? Então, e que já aconteceu em situações do filho ficar doente, né, e precisar ficar 1, 2, 3 dias em casa dando esse suporte para os filhos, né? Então, conta aqui pra mim, que eu acredito que eu acho que toda mãe passa por essas situações, é algo que é comum a todas nós, né? E a vantagem de você montar um negócio, uma loja infantil na sua casa, é a redução de custos, né? Você reduz com aluguel, você reduz com transporte, você reduz com refeição, com infraestrutura básica. Então, são várias vantagens que você tem de ter uma loja infantil em casa. Então, esqueça montar uma loja infantil. Se você montar sua loja infantil em casa, esqueça todo aquele trabalho de ter que conseguir um ponto comercial, dos impostos e taxas necessárias, né? Então, é tudo muito mais fácil. E eu sou suspeita para falar, mesmo que fosse hoje, eu começasse tudo do absoluto zero, eu começaria com a loja infantil em casa, eu não criaria uma loja com ponto comercial, porque o valor que eu pagaria hoje em um aluguel, eu investiria nas redes sociais, eu tenho certeza que eu teria ótimos resultados. Então, mesmo que fosse hoje para começar tudo de novo, eu optaria por uma loja infantil em casa, eu sou suspeita para falar. E quem aí também já não passa por essa situação, já não pensou nisso também? Me conta aqui quem já pensou, falou assim, nossa, montar um negócio em casa é muito melhor do que montar uma loja física, porque você não tem que investir em estrutura, em estoque, aluguel, né? O estoque, às vezes, não é o mesmo estoque. E aluguel, e na questão de infraestrutura, né? Todo mundo acho que já pensou nisso, né? E só de você ter que acordar e não ter que sair para trabalhar já é diferente. Você já economiza tempo só aí, não só tempo e dinheiro, porque saiu de casa para se deslocar, você tá gastando tempo e tá gastando o combustível. Então é uma economia e isso não tem preço. E também a questão de você não enfrentar trânsito, não ter que achar estacionamento, né? Então a parte também da qualidade de vida também não tem o que contar. E por que é diferente? Porque a loja física também, com essa proposta que eu tenho de proximidade entre mães e filhos, é diferente. Por quê? Se você tem uma loja física, você pode até levar seus filhos, né? Uma loja infantil física, você pode até levar seus filhos, né, para a loja, mas não é o ambiente deles, né? É complicado para você associar as duas coisas e é complicado para a criança, porque aquele é um ambiente que às vezes não é o que ela gostaria de estar no conforto dela. Já com a loja infantil em casa, ela já tá no ambiente dela, né? Na casa dela, então você consegue conciliar as duas coisas.
Então aqui não é só uma proposta financeira, mas é uma proposta de independência financeira associada com proximidade dos filhos e associada à flexibilidade de horários, né? Então por isso que a gente coloca aqui, eu até coloco aqui, ó, é dinheiro em casa mais próximo dos filhos, né? Então essa é a nossa proposta para vocês. Então você tem também outra vantagem, que é a redução do estresse decorrente do trânsito, que eu falei com vocês. Então você não precisa pegar o carro, você não precisa pegar ônibus, você não precisa ouvir buzinas, você não precisa encarar filas, procurar estacionamento, fazer baliza, correr o risco de acidentes e de ainda ser multada. Então você tem todas essas vantagens de trabalhar em casa, mais outra vantagem. E tem a economia de tempo e dinheiro, né, para se deslocar, que é o que eu falei com vocês também. Outro ponto importante de você ter sua loja infantil em casa é a definição do próprio horário de trabalho. Não necessariamente porque você trabalha em casa com a sua loja infantil, você tem que trabalhar 8 horas por dia. Diferente da loja infantil física, você vai ter que ter o horário, você tem que estar ali naquela loja, naquele horário. Já na loja infantil em casa é uma opção, não necessariamente você tem que trabalhar 8 horas por dia, não necessariamente você tem que abrir nos mesmos horários que o comércio tradicional. Então você vai escolher os seus horários, é outra vantagem. Eu, por exemplo, comecei trabalhando 4 horas por dia. Eu trabalhava das 13 às 17 horas, esse era o meu horário. Então, na parte da manhã, eu organizava a minha casa, levava minha filha na natação, organizava o que precisava. Quando ela já foi para a escola com 2 aninhos, eu já organizava as coisas para a escola, dava o banho, preparava ela para a escola, dava almoço, ela ia para a escola e na parte da tarde eu trabalhava. Quando ela ainda não ia para a escola, eu também fazia tudo isso, preparava ela para a soneca da tarde, ela dormia, eu ia trabalhar. Então, assim, e aí eu comecei trabalhando 4 horas por dia, então não necessariamente você precisa seguir o horário do comércio, você vai definir. O comércio abre, todos abrem às 8 horas, você pode começar às 9. O comércio todo fecha às 18, você pode fechar às 17. Eu quero trabalhar só 4 horas por dia, eu quero trabalhar só 2 horas por dia, eu quero trabalhar 10 horas, 12 horas por dia. Então, assim, isso vai estar alinhado com o que você quer. Lógico que isso interfere nos resultados. Quanto mais você se dedica, mais resultado vem, com certeza. Mas eu acho que cada uma tem um objetivo. Eu falo muito isso aqui nos stories, nas caixinhas de perguntas. Isso vai muito do objetivo de cada mãe. Daqui eu estou para mostrar para você como começar sua loja infantil do absoluto zero, ou se você já tem sua loja infantil em casa, como alavancar os seus resultados e chegar até onde você quer. Mas cada mãe tem um objetivo. Umas querem faturar 5, outras querem faturar 3, outras querem faturar 8, outras querem faturar 10, outras querem buscar conhecimento para estruturar mais para frente, o ano que vem. Eu tenho alunos que estão se preparando, se organizando para começar em fevereiro do ano que vem, quando a filha for para a escola. Então, cada uma tem um objetivo. Umas querem faturar mais de 5, outras querem faturar até 5, já tá ótimo. Então, assim, vai depender muito do seu objetivo, do que você quer. E aí, de acordo com o seu objetivo, você vai alinhar o seu estoque, vai alinhar isso com o seu horário de trabalho. Mas quem define é você. Não existe aquela regra de CLT de 8 horas por dia. E não existe aquela regra do comércio que você precisa trabalhar no horário comercial. Tá bom? Então, essa é outra vantagem que você tem também de ter sua loja infantil em casa para faturar seus 5 mil. Outra coisa que você tem é isso que eu falei com vocês, do planejamento dos rendimentos, que é outra vantagem que você tem com a loja infantil em casa, que você vai definir a sua meta, o quanto que você quer ter de rendimento, o quanto que você quer faturar, o quanto que você quer ter do seu Prolabore. Então, isso você que vai definir as suas regras, não necessariamente você precisa seguir as regras que todo comércio segue. E você consegue ter rendimentos superiores ao nível convencional de mercado, ao nível comparado a uma loja infantil física. Por quê? Com menos taxas, com menos encargos, com menos impostos para pagar, seu rendimento só tende a aumentar, né? Então, você tem a opção de usar também, como você tem um rendimento melhor, utilizar dessas sobras para poder reinvestir no seu negócio e crescer cada vez mais rápido.
Então você tem muito mais vantagem que a loja física também. Os seus impostos são menores, suas taxas são menores, né? Então você consegue ter um rendimento, uma taxa de lucratividade, né? Uma margem muito melhor do que a loja física também, porque você tem custos menores. Então é outra vantagem da loja infantil em casa. Outra coisa também, outra vantagem da loja infantil em casa é o autogerenciamento, né? Você vai ser sua própria chefa, vamos dizer assim, sua própria gestora. Você vai definir seus horários, você vai definir suas metas, né? Então tá tudo nas suas mãos. Claro, isso requer disciplina, requer disciplina mesmo, né? Lógico que é porque você trabalha em casa, vai ter sua loja infantil em casa que você vai ficar procrastinando, vai ficar fazendo corpo mole, né? Você tem que estar atenta quais são os seus objetivos e ir em busca desses objetivos, estar alinhada com o que você quer. Mas quando a gente faz o que a gente ama, tudo fica muito mais fácil. A gente não trabalha quando a gente faz o que a gente ama, o que a gente gosta, né? Então fica tudo muito mais fácil. A gente gosta de levantar para trabalhar, a gente gosta. Na minha loja, eu já trabalhava horário comercial, né? E eu trabalhava de segunda a sábado, né? Todos os sábados, e meu esposo ficava impressionado, né? Porque todo sábado eu acordava feliz para ir trabalhar. Trabalhava às vezes sábado, domingo, feriado, precisava às vezes complementar, às vezes fazer alguma compra, né? No horário que eu precisava fazer alguma análise, que eu precisava de mais concentração, às vezes eu fazia no sábado, domingo ou feriado, e eu fazia super feliz, nunca reclamei, né, porque eu fazia o que eu gostava, eu tinha o salário que eu queria, eu tinha proximidade com a minha filha que eu gostaria. Aliás, eu fui muito além do que eu imaginava, eu nunca esperei ter o faturamento que eu tive com a minha loja infantil, né. Inicialmente eu pensava assim, se eu ganhar R$1.000 por mês eu já estou feliz, né, um salário mínimo eu já estou feliz. Então eu fui muito além do que eu imaginava. Então para mim isso já foi realizador. Então eu já estava super feliz. Então eu fazia o que eu gostava. Eu amo o segmento de roupas infantis, né? Até hoje amo o que eu faço. Até hoje estou próxima da minha filha, desde quando ela nasceu. Então assim, quando você faz o que você ama, não tem preço, né? Fica tudo muito mais fácil. A gente tem prazer em levantar para trabalhar. A gente tem prazer, a gente não trabalha, né? Quando a gente gosta. E a gente consegue também, outra vantagem da loja infantil em casa é o oferecimento de produtos e serviços melhores com custos menores. Então, e você consegue, o que é no sentido de oferecer produtos e o produto melhor com custos melhores? Você consegue vender o mesmo produto que a loja física vende por um preço melhor. Por quê? Porque você tem custos, despesas menores. Então, você consegue praticar um valor menor e consegue também oferecer serviços melhores para suas clientes também, porque a loja física ela não consegue dar o atendimento que a loja infantil em casa dá. A loja infantil em casa dá um atendimento personalizado, é de mãe para mãe, então isso faz toda a diferença. Nem sempre numa loja física tem uma vendedora que é mãe. Então é difícil ela entender suas necessidades, é difícil ela se colocar no seu lugar, ter empatia, saber qual que é o produto que é mais útil, quais as marcas que são melhores ou não, falar sobre os benefícios da peça, né? Então fica mais difícil. E já com a loja infantil em casa, não, você é mãe, você entende a outra mãe, você tem conexão, o assunto de vocês é o mesmo, onde você está estão várias outras mães, porque onde uma mãe está estão outras mães, nós estamos sempre nos mesmos lugares. Uma mãe é amiga de outra mãe. Então, assim, você consegue dar um atendimento mais personalizado. Eu sempre oferecia para as minhas clientes o atendimento que eu gostaria de receber se eu chegasse numa loja. E mesmo depois que eu passei a ter uma pessoa que me ajudava com os atendimentos nas redes sociais, eu sempre reforçava isso. Dê para a minha cliente o atendimento que você gostaria de receber se você fosse numa loja. Então, assim, é diferente da loja física. Então, você consegue dar um atendimento, mas você já sabe quais marcas que são úteis, quais marcas que são boas, quais não são. Você já testou as peças, você sabe qual que desbota, qual que não desbota, que marcas que são boas, quais não são, o que é útil, o que não é. Você sabe falar sobre os benefícios da peça, você sabe falar como usar aquela peça. Então, assim, é fantástico, né? É uma super vantagem para nós mães
esse mercado, associar tudo isso é a combinação perfeita. Mãe, loja infantil em casa e proximidade com filhos é a combinação perfeita, vocês podem ter certeza. Outra vantagem que vocês têm por trabalhar com uma loja infantil em casa é as vantagens fiscais para as microempresas, como por exemplo o MEI, né? A dispensa do imposto de renda também. Então é menores taxas, menores impostos. Você não leva aquela mordida do leão, né? Do imposto de renda e ainda obtém vantagens com a microempresa. Então muitas pessoas também me perguntam na caixinha de perguntas, Flaviane, precisa de um CNPJ? Com certeza, o CNPJ é um preço, por exemplo, o MEI. Você pode ter agora, já tem lei para provar até 2 funcionários, eu acho que ainda não provou, mas até atual momento até uma funcionária. Você paga um valor acessível para qualquer pessoa, consegue ter acesso a fornecedores que qualquer outra empresa tem. Apenas às vezes algumas marcas premium exigem loja física, mas é muitas opções, tem uma infinitas possibilidades de marcas que você pode trabalhar de roupas infantis, pode ficar tranquilo. E com o CNPJ isso vai ficar muito mais fácil, você vai ter muito mais opções de fornecedores, vai ter preços mais acessíveis, vai ter acesso a coleções novas por um preço acessível, que hoje acho que é R$56 a parcela do MEI, né? Então, e ainda você tem benefícios, como poder se aposentar, ter acesso à licença maternidade, tem várias vantagens por você ser MEI. Você não só paga, como também tem benefícios. E isso também vai te ajudar na hora de contratar sua maquininha de cartão de crédito, a criar sua conta jurídica, enfim. Você vai precisar do CNPJ para várias coisas. Então é importante ter o CNPJ, mas hoje a gente conta com o MEI, que qualquer pessoa cria, é fácil, prático e acessível. E vai te ajudar muito. Precisa formalizar, né? É muito importante essa formalização. E procure por algo, mas outra questão que é o que eu falei com vocês, procure por algo que você se identifique, que você gosta. Se você gosta desse segmento de roupas infantis, se você se identifica com roupas infantis, né? Se você se identifica com vendas, com contato com outras mães, né? E para quem também não se identifica com vendas, eu tenho algumas alunas que se associaram assim. Por exemplo, uma tem mais o perfil mais para vendas, outra tem mais perfil para a parte estratégica. Então, cada uma vai cuidar de uma área. Uma vai ficar mais no atendimento, a outra vai ficar mais no administrativo. Você pode se associar também com outras pessoas e conseguir utilizar o lado bom de cada mãe, se associar a outra mãe. Pensa, 2 mães trabalhando juntas é outra super vantagem, né? São 2 grupos de mães que vocês vão conseguir atingir e isso vai alavancar ainda mais as suas vendas, né? Então é outra. E quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não trabalha, a gente tem prazer, né, em fazer o que a gente faz. A gente se sente motivada e quando a gente se sente motivado, os resultados vêm mais fáceis. A gente consegue ver mais os pontos positivos do que os negativos. Quando a gente não faz o que a gente gosta, parece que tudo fica mais desafiador, né? Agora, quando a gente faz o que a gente ama, parece que a gente só consegue ver os pontos positivos. Então, isso é muito bom. A outra vantagem também de você ter uma loja infantil em casa, no meu caso, era uma prioridade para mim. Vai ficar a critério de vocês, é livre-arbítrio, né? Cada uma pode escolher o que preferir. Mas eu não queria viajar, era um critério para mim não viajar para buscar as roupas para a loja. Por quê? Minha filha tinha 1 ano e 2 meses, né? Quando eu comecei a planejar a minha loja infantil em casa. E ela não estava preparada para que eu viajasse, ficasse longe dela. E eu também não estava preparada para isso. Então, era um critério para mim não ter que viajar. Então, você não vai precisar. Se para você também é um critério não ter que viajar para buscar roupas infantis para colocar na sua loja, essa também é uma ótima opção de negócio para você. E se você quiser, não, mas eu quero viajar, ótimo. Se para você não tem problema, você quiser, você pode ir também viajar, buscar suas peças sem problema nenhum. Mas se isso também é um critério para você não viajar, você não vai precisar, tá bom? E eu falo também que é uma super vantagem também a loja infantil em casa para quem tem mais de um filho, né? Porque é mais desafiado. Se para quem tem um filho, para uma mãe que tem um filho, já é desafiador trabalhar de carteira assinada, ficar longe dos filhos,
né? E ter que colocar numa escolinha, ter que deixar com ajudante, com parente, com amigas. Imagina para quem tem mais de um filho. São dois filhos que ficam doentes. São dois filhos para levar na escola, são dois filhos para buscar, são dois filhos para levar na natação. São dois filhos que você quer ver crescer, dois filhos que você quer, 3 filhos, né? 4 filhos que você quer ficar mais próximo. Então, assim, ainda é mais desafiador ainda. Então, um negócio em casa, uma loja infantil em casa, para quem tem mais de um filho também, é uma grande oportunidade também de você estar mais próximo dos seus filhos, ter mais flexibilidade e conseguir conciliar tudo, né? Fica mais fácil. Flaviane, tem só vantagens, né, na criar a loja infantil em casa? Você falou inúmeras vantagens, né, de ter loja infantil em casa. Não, também tem desafios. Eu preciso ser realista com vocês. Vou colocar aqui alguns desafios para vocês. A distração, tem que ter disciplina, né? Distrações com animais de estimação, visitas, telefonemas, com as pessoas que estão dentro da sua casa, Netflix, redes sociais, né? Então precisa ter disciplina com relação a isso também. Mas é o que eu falei com vocês. Quando a gente faz o que a gente ama, a gente vai em busca de soluções para atingir isso. Você começa a eliminar essas coisas que tiram a sua concentração, a sua distração, porque você sabe o que você quer. Quando você tem um objetivo traçado e bem definido, né? Nada te impede de chegar onde você quer, só se você não tiver disciplina. Então precisa, né, para ter produtividade, concentração, ter esse cuidado, né? Se você conseguir um local mais adequado, né, onde você possa se concentrar melhor, ótimo. Não era o meu caso. Eu comecei com minha loja infantil em casa, no meio da minha sala, depois eu fui para a sala de televisão, mas não tinha porta que separava, então ficava ali acessível para todo mundo. Mas isso não me impediu de faturar meus 5 mil, até mais que isso, em casa com a minha loja infantil. Então é questão de disciplina. A questão que eu falei da interatividade com outras pessoas, né? Deixar claro também para as outras pessoas: olha, meus horários são esses, eu preciso me concentrar, se eu ficar sendo interrompida vai ser complicado e tal. Assim, para adultos, né? Crianças, a gente vai. Depois eu vou também trazer uma live para vocês, só falando como que vocês vão conciliar, acho que é amanhã, a maternidade com empreender em casa. Eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão associar a maternidade com a loja infantil de vocês em casa, tá? Então, eu vou trazer várias dicas também sobre isso, fiquem tranquilas. A questão também da carga de horário, né? Ter disciplina. Defina os horários de trabalho que você vai ter e leve a sério esses horários de trabalho. Tenta trazer sempre à risca para que você consiga alcançar os seus objetivos, né? Então, ter disciplina também. Então, não existe só os pontos positivos, também existem alguns desafios, mas existem ferramentas para utilizar para você driblar tudo isso. E nada disso me impediu de faturar mais de 5 mil em casa com a minha loja infantil, tá bom? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, fazendo um resumão aqui para vocês, quais são as vantagens, né, de você ter sua loja infantil em casa. A economia, né, tanto com transporte quanto com economia de tempo, com alimentação, redução de custos, né, para começar a sua loja. Então, assim, quando eu falo de infraestrutura, eu até coloquei uma relação aqui para vocês, ó. Flaviane, o que eu vou precisar, né, de estrutura para montar a minha loja infantil em casa? Você vai precisar de uma mesa para colocar o seu computador, que pode ser qualquer mesa. Você vai precisar de um computador, de uma impressora, mas pode ser o computador que você tiver, a impressora que você tiver, de um celular, que pode ser o seu celular mesmo, né? Uma cadeira para você sentar nesse computador, né, fazer seus atendimentos. Um móvel para você colocar as roupas, que inicialmente pode ser improvisado. Eu comecei com um móvel improvisado, né? Foi uma arara que meu sogro pegou usada, lixou, pintou, pôs rodinhas para eu utilizar. Então não precisa ser tudo planejado, tudo. Se você pode fazer esse investimento, ótimo. Se você não pode, não deixe que isso te impeça de começar a sua loja infantil em casa e faturar seus 5 mil. Uma máquina de cartão de crédito. Se você for receber na sua casa uma mesa para apresentar esses produtos, mas não necessariamente você precisa receber as clientes na sua casa, você pode utilizar outras modalidades de atendimento, que depois eu também vou trazer,
fazer outros vídeos aqui para vocês, outros conteúdos falando do como que você pode fazer esses atendimentos. Então, não necessariamente você precisa, tá? Receber os clientes na sua casa. Se você for receber na sua casa cliente, um espelho, né, para criança se ver vestida, né, ver como que ficou no corpo. Às vezes um ventilador, dependendo da estação do ano, como que é lá, para cliente ficar mais à vontade, se você for receber em casa. Se você for receber em casa também, às vezes um trocador ou no próprio banheiro, quando os clientes iam até minha casa era no meu banheiro social mesmo, mas se você quiser também pode colocar um trocador. E materiais de escritório, é apenas isso. Então, assim, é tudo acessível, é tudo que você já tem aí na sua casa, não tem nada de excepcional. A não ser que você tenha um bom investimento e você queira fazer móveis planejados, montar uma loja mesmo, você pode montar, mas não necessariamente você precisa fazer dessa forma, tá bom? Então, assim, é a vantagem de estrutura, é a vantagem de não pagar aluguel, menores custos, a questão de não precisar de ter uma funcionária, porque pensa, uma loja física, se você for montar em uma loja física, você vai precisar de uma funcionária. Como que você vai almoçar? Se acontecer algum imprevisto, você não pode fechar a loja, né, e sair para atender esse imprevisto. Você precisa tirar férias, né? Então tem várias questões, né, que a loja em casa proporciona para você que você não precisa. A autonomia, né, de você gerenciar os seus horários, você traçar quais são seus objetivos e quais são suas metas. Você conseguir dar um melhor atendimento para os clientes, mais personalizado que a loja física nem sempre consegue. A liberdade, né, de você, a liberdade de traçar metas, isso que eu falei com você, e a proximidade, né, a proximidade dos seus filhos, associada à liberdade financeira, flexibilidade de horários, né, a questão de economia de tempo, com trânsito, estresse, mais qualidade de vida também. Então, assim, é um resumão aqui, maior qualidade de vida, ganho de tempo, mais equilíbrio entre vida pessoal e carreira, menor desgaste físico e mental, redução de estresse, que mais? Várias e várias vantagens que nós falamos. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu não falei. Oferecimento de produtos e serviços com preços mais acessíveis, maior margem que você consegue trabalhar. Deixa eu ver o que mais que a gente falou aí aqui. E definição do seu próprio horário. Então, como vocês podem ver, são várias e várias vantagens que a loja infantil em casa traz para você. E é isso que eu queria mostrar aqui para vocês hoje. Como que você, mãe, pode utilizar o benefício de ser mãe para criar sua loja infantil aí na sua casa e faturar seus 5 mil reais e ainda ficar pertinho dos seus filhos. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada pela presença de cada uma de vocês aqui hoje. Obrigada.